Josué capítulo 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. E estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Capítulo 15, versículo 14. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Enaque, Sessai, Aimá e Taimai, gerados de Enaque. Amém. Todos os anos a gente vê propaganda na televisão, em outdoor, em vários lugares. No passado, agora que está diminuindo mais a questão do vestibular, mas ainda tem muito assim aquelas reportagens sobre o aluno que passou em primeiro lugar no curso de medicina. Em alguns lugares colocava o outdoor dele lá. Você olhava assim e falava: que sujeito inteligente, não? Tem uns que fazem vários vestibulares e passam em primeiro. Aí vão estudar os hábitos, como que ele consegue ser tão inteligente, como que ele consegue passar em tanto vestibular, e aí faz toda uma reportagem, um perfil daquela pessoa. Eu acho interessante essas reportagens. Eu estou falando isso porque imagine se você tiver um concurso, 600 mil candidatos, e um só passar. Imagine, você vai falar assim: o que esse homem que passou, essa pessoa que passou tinha? Qual era a característica dele? Como é que ele conseguiu? Esse texto que eu li fala desse homem. De um homem que no meio de 600 mil homens, ele foi o único aprovado. De 600 mil homens que Deus tirou do Egito como escravos, com exceção de Josué, que era o sucessor de Moisés, o líder. Então Josué já não conta, né? Porque ele era o sucessor de Moisés e ele é o líder. Fora Josué, só teve um homem dos 600 mil escravos que Deus tirou do Egito, que Deus tirou do poder de Faraó, que Deus prometeu a eles que eles entrariam numa terra boa, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Daqueles 600 mil homens, Deus se desagradou deles. Deus não os aprovou. Deus ficou triste com aqueles homens, e daqueles 600 mil, apenas um chegou à promessa, a receber, a experimentar aquilo que Deus tinha prometido. Então hoje eu quero falar desse homem, um homem triunfante, um homem vitorioso, um homem animado, um homem cheio de ânimo, Calebe. Um homem que passou a sua vida no deserto, mas entrou no grande sonho da sua vida. Um homem que chega aqui com 85 anos de idade e diz assim: com 85 anos eu tenho o mesmo vigor, a mesma força, a mesma energia de que quando eu tinha 40. Um homem que com 85 anos ainda quer subir montanhas, ainda quer lutar com gigantes,
ainda quer vencer os guerreiros, ainda tem um vigor extraordinário. É um homem excepcional. E nessa noite eu quero trazer uma palavra à luz desse homem e desse texto, para nos falar como é que nós podemos também ter ânimo, vigor, energia, força, como esse homem teve. Então, 4 palavras que eu quero expressar aqui, o perfil desse homem triunfante, desse homem animado, desse homem corajoso. Primeira palavra, perspectiva. 4 palavras com P, para você gravar bem, viu? Perspectiva. Era um homem que tinha uma perspectiva de vida iluminada pela fé. Aos 40 anos de idade, quando Moisés os mandou para olhar a terra prometida, para ver o que tinha lá, mandou um homem, o melhor de cada tribo, de 12 tribos foi o melhor. E Caleb foi junto com Josué. Dos 12, 10 voltaram. 10 voltaram com um relatório, com uma perspectiva de vida realista demais, visível demais, humana demais. Os 10 falaram assim: olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra é excepcional, mas essa terra é habitada por gigantes, são homens fortes, são homens guerreiros. Nós, comparados com eles, nós somos gafanhotos, nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos, a nossa vida vai acabar. Nós chegamos aqui e era melhor ter morrido lá. Então, desses 12, 10 olhavam assim, a perspectiva de vida era uma perspectiva pessimista, incrédula. Olhou para os desafios e se amedrontaram. E a Bíblia diz que os 10 desanimaram o povo inteiro, desesperaram o povo. O desânimo é contagioso. Você já viu se uma pessoa bocejar perto de você, você boceja também? Se alguém chega assim, você começa a contagiar. Aqueles 10 foram contagiando o povo. E aquele pessimismo, aquela incredulidade entrou no coração do povo, que todo mundo começou a chorar. Falou assim: vamos matar Moisés, porque vamos morrer aqui. Fomos iludidos, enganados, Deus mentiu para nós. Agora Caleb, junto com Josué, que era o sucessor, falou assim: fiquem quietos, eles são fortes, mas o Senhor está conosco. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que olham para trás, nós temos junto conosco o Eterno, o Deus vivo. Foi Ele que nos tirou, Ele que nos chamou. Nós não vamos na nossa força, nós vivemos na força de Deus. Então, uma pessoa triunfante, animada, é que olha para a vida com a perspectiva de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quando a gente olha para a vida, a gente não está olhando para as dimensões humanas, econômicas, geográficas, políticas. Aquele que anda com Deus olha e vê o eterno soberano. Vê que quem governa a vida é Deus, que quem dirige os nossos passos é o Senhor, e que a realidade à nossa volta é invisível e é espiritual. Deus está conosco. Ele olha para a vida assim. Essa é a maneira dele interpretar a existência. Por que esse homem passou 45 anos e não desanimou? Porque ele olhava tudo pela fé. A vida dele era governada pela visão de Deus. Por que muita gente hoje vive desanimada, esmorecida, amedrontada, derrubada, acabada, não é não? Está sempre assim, murmurando, reclamando, porque ele só está olhando para essa dimensão, para esse tempo, e esqueceu que existe o soberano Deus, que é Ele que governa, e Ele é o Senhor, e Ele é o nosso Deus. Perspectiva de fé. Segundo, e agora é o que eu quero falar mesmo, né? Propósito. Aos 40 anos de idade, Caleb tomou um propósito. Eu vou viver porque tem um monte, uma terra que eu vou morar. E ele tem esse propósito que é baseado na promessa de Deus. Deus falou uma promessa: Caleb, como você foi fiel ao Senhor, eu te prometo, você vai entrar nessa terra. Você vai entrar nessa terra. E aquele propósito da promessa entrou no coração do homem, que isso energiza.
Isso fortalece, isso anima. E ele diz, eu vivo porque eu vou entrar naquela terra. E aí os dias vão passando, os meses, os anos, dali a pouco Caleb começa a ver que os seus amigos estão morrendo. Morreu 1, morreu 2, morreu 3, morreu 4, morreu 100, e ele está ficando. E agora ele não tem mais 40, ele tem 50. E ele não tem mais 50, ele tem 60 anos. Mas ele tem um propósito, porque ele ouviu uma promessa de Deus. A vida dele é animada pela promessa. Você vai ter aquela terra boa, Caleb. É lá que você vai morar, é lá que você vai viver, porque o Senhor prometeu. E o homem tem um senso de propósito, de direção, de missão na vida. É para lá, é para lá, é para lá. Faz 70 anos, e o povo está morrendo, e só ele. Chega aos 80, e aí chegou a hora da terra. E aos 85 anos, o monte está lá que Deus prometeu, mas no monte tem gigantes. Só que Caleb diz, olha, nesse propósito, eu mantive a minha força, eu fiquei cheio de vigor, eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40, e mais, eu vou encarar esse gigante e vou vencer todos eles, com 85 anos de idade. Um dia eu vi uma pesquisa que alguém fez, diz que havia muito aposentado ficando deprimido. Os caras estavam fazendo um trabalho de saúde, porque você ele aposentou, ele perdeu o propósito. O que eu vou fazer da vida? E alguns deprimidos. Porque o ser humano sem propósito na vida, a vida dele se perde, se acaba, se esvanece. Caleb tem esse propósito. E eu li um texto de alguns médicos, e eles diziam assim, para você envelhecer bem, você precisa de 3 coisas. Experimentando, você precisa de alguém para amar, você precisa de algo para fazer, e você precisa de um alvo para atingir. Você precisa de um alvo para ansiar. Caleb tem um alvo, ele tem um propósito, ele tem um sonho, ele tem uma meta, ele tem uma promessa na vida dele, ele tem algo que o impulsiona, que o anima, que faz com que ele olhe para o dia com essa expectativa. De como diz lá o profeta, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas feito águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque a sua esperança é no Senhor. Qual é o propósito que anima você? Qual é a meta, o alvo que impulsiona você? Quais são os sonhos que habitam o seu coração? O que energiza a sua vida e os seus anos? Tem muita gente que está vivo, mas está morrendo. Eu tomei uma decisão, eu vou morrer, mas vou morrer vivendo, não? Todo mundo vai morrer. Mas até o último dia você tem que morrer vivendo com paixão. Não viver morrendo. Como é que a gente vive morrendo? Todo dia desanimado. Todo dia aquela ladainha, aquele rosário de murmuração e reclamação. Não tem mais um alvo para viver. Não tem mais uma meta. Não tem mais um projeto. Não tem mais um ideal. Não tem mais uma missão. Eu li uma frase essa semana do Leonardo da Vinci. Ele diz assim, se não for usado, o ferro se enferruja. A água parada perde a pureza e no frio se congela. Semelhantemente, a falta de atividade suga o vigor da mente. A mente perde o seu vigor. Se não for usado, vai enferrujar. Se você não mexer, você vai se apagar. Quantas pessoas hoje não têm um grande propósito na vida, não têm um projeto, não têm uma visão, não têm um sonho. Não há nada de grande no mundo que não tenha sido sonhado. A Santa Ceia que nós vamos celebrar é o grande sonho de Deus para nós. A igreja é a realização do sonho de Deus na eternidade para nos trazer e fazer parte da sua família. Tudo de grande, tudo de maravilhoso que o ser humano realizou é porque alguém sonhou e alguém projetou. Alguém idealizou, alguém colocou isso como uma meta na vida, um alvo na vida. Caleb tinha esse propósito baseado na promessa do Senhor.
nós precisamos de um senso de missão na vida. Qual é a minha missão? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou realizando? Qual é o significado da minha vida? O que é que eu estou buscando? Ou eu estou apenas deixando a vida me levar? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai levando. E a vida vai passando, e os dias vão, os anos vão, e a sua vida você não fez nada de útil, de significado, porque simplesmente você aceitou as coisas como são. Caleb falou, eu vou viver com esse propósito. Ele diz para Josué, Josué, há 45 anos eu estou sonhando com aquela promessa realizada. Há 45 anos. Temos promessas de Deus, tem promessas maravilhosas na Bíblia. Há muita gente hoje prometendo que Deus não prometeu, mas tem muitas promessas para nós, para a nossa família, para a igreja, para a nossa vida. Há promessas de Deus que nós devemos tomar posse, se apossar e dizer, Deus, manifesta isso na minha vida, realiza isso na minha vida, não deixe, Senhor. Propósito. Agora, além da perspectiva e do propósito, Caleb também tinha perseverança. 6 vezes, em todos os textos, a Bíblia fala, Caleb perseverou em seguir o Senhor. Perseverança, perseverança, versículo 8, 9 do capítulo 14. Caleb perseverou em seguir o Senhor, perseverou em seguir o Senhor. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, mas Caleb esperou 45 anos, mas ele foi perseverante. Quando todo mundo duvidou, ele perseverou. Quando todo mundo chorava, ele ficou firme. Quando todo mundo murmurava, ele continuou. Quando todo mundo estava lá morrendo, ele estava perseverante, firme em seguir o Senhor. Qual o problema hoje de muitas pessoas? É que correm rápido demais, abandonam rápido demais, desistem rápido demais. E a promessa de Deus requer perseverança. Perseverar. O grande missionário William Carey, quando saiu da Inglaterra e foi para a Índia pregar o Evangelho, ele saiu acreditando que ele pregaria o Evangelho e logo muitas pessoas se converteriam. E ele demorou muito tempo para aprender a língua, mas depois ele começou a pregar e ninguém se convertia. Mas Deus tinha um chamado, Deus tinha vocacionado. Ele falou, isso é um propósito de Deus para a minha vida. Sabe quanto tempo ele levou para batizar a primeira pessoa convertida? 7 anos. 7 anos ali, orando, trabalhando, evangelizando. 7 anos, bem como a dona Irã Judson na Birmânia. Homens que perseveraram, que insistiram, que não desistiram. Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da igreja, e escreveu o maior livro dele, da Trindade. Para escrever esse livro, ele levou 20 anos. 20 anos estudando, escrevendo, pensando, perseverando. Nada de grande, de bonito, de Deus acontece sem perseverança. Perseverança. Na nossa sociedade, no nosso mundo, você precisa ver, tudo as pessoas conseguem com perseverança. Eu estava lendo o poeta Manuel de Barros, um grande poeta. Ele disse que para escrever um poema, ele escreve, reescreve, apaga, escreve, reescreve, o mesmo poema mais ou menos 200 vezes. 200 vezes. Perseverança, perseverança, perseverança. Um tempo atrás eu contei a história aqui de Antônio, né? Aquele moço que queria cantar, ser músico. E ele era muito desafinado. Aí os vizinhos pediram para o pai dele não deixar ele cantar mais, que era insuportável. Ele falou, aprender a tocar. Aí ele começou a tocar lá o violino, então, pelo amor de Deus, manda ele parar. Mas ele amava música. Ele amava música. Aí ele falou, já que eu não posso cantar nem tocar, eu vou fazer os instrumentos. E ele começou a fazer violino. E o sobrenome de Antônio é Antônio Stradivarius, que fez os violinos melhores do mundo e mais caros. E um negócio que eu não contei aqui, os melhores violinos da vida dele, ele começou a fazer, ele já vinha fazendo, mas quando ele atingiu o auge, ele tinha em torno de 60 até 75 anos. Foi nesse período que saíram os melhores violinos, que hoje valem 2 milhões, 3 milhões de dólares cada violino. E hoje os cientistas ficam impressionados com o som que sai daquele violino, porque ele tinha um amor por algo
e ele perseverou naquilo ali, e ele labutou, ele se esforçou, e na idade avançada, ele conseguiu atingir o clímax, o auge da sua capacidade. Perseverança, perseverança. Quanta gente hoje desiste na primeira. Deus me chamou, Deus me falou, Deus colocou a promessa, um dom, um ministério, um talento, algo para eu fazer, um trabalho, uma visão, um sonho, e começa e no primeiro obstáculo, desistiu, abandonou, parou, acomodou, amedrontou, afugentou. Esse homem foi triunfante, foi vencedor, porque a Bíblia diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Não desistiu da promessa de Deus, do propósito de Deus. Ele insistiu, persistiu, foi, passou-se os anos, 45 anos, mas ele estava firme e forte. Ouvi a história de uma moça que queria muito ser bailarina, uma menina ainda. E veio um grande mestre do balé, uma grande companhia se apresentar e iria ver aquelas que queriam se candidatar para serem bailarinas. E vieram muitas crianças, muitas meninas. E quando chegou a vez dela, aquele mestre mal olhou para ela e falou para ela assim: você não tem jeito, desista disso daí. Ela saiu chorando, desistiu do seu sonho de ser bailarina. Se casou. 10 anos depois, aquele mesmo mestre voltou naquela cidade. Na mesma cidade. E ela foi lá conversar com aquele homem para entender o porquê. Ela falou: eu dancei aquele dia, eu amava tanto isso. E o Senhor falou que eu não tinha dom, não tinha jeito. E eu desisti do meu grande sonho. Aquele mestre falou para ela: olha, para dizer a verdade, eu nem olhei para você naquele dia. Mas se você desistiu na primeira crítica, você nunca seria uma bailarina. Você nunca seria. Porque para ser bailarina, você vai ouvir muita crítica, muita oposição, você vai precisar de muita tenacidade, de muita perseverança, você vai ter que ter muita força. Então, se você desistiu nessa, você nunca seria. Às vezes a gente desiste dentro do primeiro obstáculo, do primeiro desafio. Persevere. Ontem eu ouvi uma entrevista, uma longa entrevista do Ronaldo Fenômeno, que vai fazer o jogo de despedida. Eu não sabia de algumas coisas lá da vida dele. Ele contou que quando ele sofreu a lesão no joelho, ficou paralisado, em cadeira de rodas, ele foi fazer um exame no médico mais famoso que tinha naquele tratamento nos Estados Unidos. E ele não conseguia nem dobrar o joelho no ângulo assim de 90 graus, nem conseguia ficar reto o joelho dele, a perna dele, ficava esticado. E o médico olhou para ele e falou assim: o máximo que eu posso fazer com você é fazer você voltar a andar um dia. Ele disse que chorou muito e foi atrás de um outro médico na França. E o médico falou: não, você vai fazer o tratamento aqui, você vai voltar a jogar futebol, mas você tem que estar preparado para o sacrifício que você vai fazer. Levou ele para uma sala de fisioterapia e ele conta que ele ficou 6 meses ali sendo torturado. Quase todos os dias ele chorava de dor, porque cada grau que o joelho dele, que a perna dele vinha, era dores excruciantes. E ele ficou ali, ele chorava, sofria, mas ele falava assim: eu vou voltar a jogar futebol. E voltou e foi campeão do mundo. Perseverança. Muita gente hoje está desistindo de casamento, desistindo de filho, desistindo de projetos, de sonhos, desistindo de promessas de Deus para a nossa vida, desistindo de ministérios, de chamados, de vocação. Quanta gente desiste diante da primeira oposição? Perseverança, meu irmão. Insista. Fique firme. Não olhe para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Você tem que insistir. Tem que insistir. Quarta e última característica do perfil desse homem. Além da perseverança, ele tinha e teve sempre a consciência da presença de Deus.
Presença de Deus. No versículo 12 ele diz assim: Josué, dá-me o monte que eu vou enfrentar os gigantes, os filhos de Enaque, e eu vou vencê-los porque Deus está comigo. Lá em Números 13, quando ele voltou, ele falou assim: Deus está conosco. Eu vou enfrentar esses gigantes porque Deus tirou deles a bênção e Deus vai julgá-los e Deus vai tirá-los de lá porque Deus está comigo. O homem tem consciência que ele não está fazendo nada sozinho, que ele tem a presença de Deus com ele. Ele falou: então eu vou enfrentá-los, eu vou vencê-los porque o Senhor é comigo. Pode ser um gigante de 3 metros e eu posso ter 85 anos, mas a minha força é a força do Senhor. É a força do Senhor. Como Davi, quando enfrentou o gigante, você vem com espada, com lança, com escudo. O gigante veio e Davi falou: mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, você precisa crer nisso diante do desafio, na hora da luta, na hora do embate, na hora da crise, na hora da tribulação, na hora do desânimo. Você precisa olhar para você e falar: eu não estou nesse negócio sozinho. Eu não estou isolado aqui. Há uma promessa de Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Nós não estamos abandonados à deriva, jogados ao vento. Nós não estamos enfrentando a vida, os desafios, as lutas, os inimigos, as provações sozinhos. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Presença de Deus. Quando Deus falou para Josué: Josué, fique firme nesse negócio aí, porque onde você colocar os pés será teu, porque eu serei contigo. Eu serei contigo. Por que a gente tem tanto medo, tanta timidez, tanto desânimo na alma, tanto pessimismo, se o Senhor está conosco? Se o Senhor está conosco. Essa é a promessa mais gloriosa que o Senhor nos deu. E aí eu quero desafiar você. E eu quero fazer um desafio aí para aquelas pessoas que estão envelhecendo agora, certo? Ele tinha 85 anos, irmãos. Mas ele estava forte e vigoroso. O que eu já vi de crente aposentar, e aposenta de Deus também. Aposenta de Deus. Fala assim: não, agora eu já fiz tudo que tinha que fazer para o reino de Deus, agora, ó, é sombra e água fresca para o resto da vida. Agora já passou meu tempo, deixa os mais novos aí fazer a obra de Deus. Agora não é mais para mim. Irmão, não existe a aposentadoria de Deus. Não existe esse negócio na Bíblia. E mais, o vigor nosso depende da comunhão com Ele. A força depende da medida que a gente anda com Ele. Caleb andou firme e o Senhor deu força para ele, deu ânimo para ele. Quanto mais você sonhar e crer que Deus está com você, mais forte você será, amém? Uma das promessas mais gloriosas da Bíblia é aquela profecia do derramamento do Espírito que diz assim: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Um velho cheio do Espírito Santo não é aquele velho derrotado, ranzinza, que está sempre reclamando. Um velho cheio do Espírito Santo, idoso, é aquele que tem sonhos, projetos, ideais. Ele está cheio de vigor, de energia e diz assim: Deus ainda vai fazer grandes coisas por mim e através de mim. Amém? Se você está vivo, você tem que sonhar os sonhos de Deus. Você tem que ver os planos de Deus, os propósitos de Deus. Você tem que encher o seu coração disso e dizer assim: eu vou sonhar, porque Deus nos faz sonhar. Amém? E a promessa do Salmo 92, versículo 14, é que diz que aquele que anda com Deus, na velhice, ainda darão frutos, muitos frutos para a glória de Deus. Abandone dos seus lábios esse negócio de dizer: meu tempo já passou, eu já pendurei as chuteiras, eu não faço mais nada, eu não sei. Tira essa palavra da sua boca em nome de Jesus. Eu quero ver aqui os irmãos com 90 anos falando assim: pastor, vamos crescer essa igreja, pastor, vamos evangelizar, vamos atender os pobres, vamos pregar o evangelho, vamos servir os necessitados, pastor, vamos sonhar grandes coisas de Deus para nós. Amém? Um idoso cheio do Espírito Santo é Caleb. Cheio de sonhos, de projetos, de visões. Quando que Deus chamou Moisés? Quantos anos Moisés tinha quando foi chamado por Deus? 30? 15? 18? 80. 80. Então eu ainda tenho esperança para mim. Se ele começou a servir a Deus com 80,
para valer. Quantos anos Abraão foi chamado por Deus? 75. 75. Muitas das grandes obras-primas do mundo foram feitas por homens já idosos. Michelangelo começou a pintar a Capela Sistina com 66 anos de idade. 66 anos. E a gente fala assim, já passou meu tempo. Estou acabado. Estou com dor em todo lugar. Não sirva para nada. Tira essa palavra da sua boca, você vai dar muito fruto. E aqui essa igreja, nós queremos ter aqui uns idosos cheios do Espírito Santo, amém, que vai falar, vai pregar, vai evangelizar, vai servir. Nós queremos ver gente trabalhando aqui para a glória de Deus, não gente entrevada, não gente parada, é gente cheia de ânimo e energia. E que no frio sai de casa e diz aqui, viemos adorar e louvar o grande Deus, porque Ele está conosco. Amém? Essa é a promessa do Senhor, essa é a promessa do Senhor. Fernando Pessoa escreveu um negócio, uma poesia interessante, diz assim, é a única dele que eu sei, né? Não sou nada, nunca serei nada, e não posso querer ser nada. Mas apesar de tudo isso, eu tenho dentro de mim todos os sonhos do mundo. Eu acho lindo isso. Pode ser fraco, você pode estar aí cheio de doença, mas o Espírito Santo em nós nos enche de sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. Deus escolheu você, Deus chamou você, e você está vivo, é porque Deus tem sonhos para realizar na sua vida. Que Deus tem sonhos para você. A igreja, a Santa Ceia, é o grande sonho de Deus desde a eternidade. Deus sonhou em redimir um povo, perdoar um povo através do sacrifício de Cristo, reconciliar o povo com Ele, sua família, seus amigos, seus filhos, e celebrar a unidade, o amor, a comunhão com o Eterno. Esse é o sonho de Deus. Deus sonhou conosco, com a sua igreja. Nós estamos inseridos nesse sonho. Deixe os sonhos de Deus dinamizar a sua vida, para a glória de Deus. Amém? Eu quero passar um vídeo de 3 minutos e poucos e depois nós vamos orar. É um vídeo, não é um vídeo nem cristão nem evangélico, mas é um vídeo que eu achei muito interessante e muito bonito. Eu quero que você preste atenção, ele é legendado. Veja ali alguns idosos com a média de 81 anos de idade, todos com artrite degenerativa, um surdo, o outro com câncer. E um dia eles falaram assim, eu estou cansado dessa vida, desse negócio. Estou cansado de viver com esse estilo aqui. E vocês vão ver o que eles fizeram para experimentar algo diferente na vida deles. Presta atenção nesse vídeo e depois nós vamos orar. Amém. Para que vivem as pessoas, para sonhar e realizar os seus sonhos, os sonhos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você está desanimado? Você parou de sonhar, de ter ideais e propósitos na sua vida? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor reavive o seu coração, os seus projetos, para que o Senhor te levante diante dos obstáculos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração especial hoje aqui, para as pessoas que têm mais de 70 anos de idade, porque depois de 60 ainda é novo. Quem tem mais de 70 anos de idade hoje aqui, eu queria orar por você, queria que você viesse aqui na frente. Eu vou agradecer pela sua vida e pedir que o Senhor fortaleça você mais e mais. Amém? Podem vir os irmãos aí, os nossos queridos irmãos. Você que está nos bancos aí, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. E vamos agradecer por esses irmãos, pela força que eles têm tido. Pedir que o Senhor dê mais força, ânimo, vigor, que eles nos ensinem, nos inspire a envelhecer na casa de Deus e dar frutos para a glória de Deus. Vamos agradecer a Deus por essas vidas que estão conosco aqui, nessa noite fria, vieram adorar o Senhor e louvar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos aqui na frente, por toda a vida deles, porque eles estão hoje aqui na tua casa, vieram te adorar, te servir e exaltar o teu santo nome, meu Pai. Renove as forças desses irmãos, continue dando saúde, vigor, ânimo, que o Espírito Santo projete sonhos no seu coração, na sua alma, que
que eles continuem dedicados ao Senhor e à sua obra, que eles deem muitos frutos para a glória de Deus. Obrigado porque esses irmãos aqui têm dado os frutos para o Senhor, não têm desanimado, nem se entregado, nem se abatido, mas têm sido testemunhas vivas da bondade, da graça e do poder do Senhor Jesus. Sustenta esses irmãos, anima esses irmãos, fortalece-os em nome de Jesus, e por todos nós aqui hoje, meu Pai, que nós possamos viver a vida com propósito, com a perspectiva de fé, com perseverança, que possamos viver a vida com a certeza que o Senhor está conosco. Fortalece o teu povo, anima o coração, energiza a alma, aquece os sentimentos, revitaliza, Senhor, os sonhos, os projetos, os ideais. Não deixe ninguém aqui ficar deprimido, abatido, esmorecido, desanimado, mas levanta no Senhor, pois somos teu povo, fomos chamados para vencer, fomos chamados para andar, fomos chamados para olhar para cima e ver o Senhor e contemplar a tua glória. Sustenta cada um aqui, meu Pai. Anima cada um aqui com a tua palavra. Fortalece os ossos, o corpo, a mente, o intelecto, a alma, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor nos faça crer e ver sonhos realizados, crer e ver as promessas se cumprindo, promessas realizadas, vitórias, conquistas, em nome de Jesus. Que o Senhor faça isso nessas vidas e em todos nós. E obrigado por esses irmãos aqui, ó Pai. Como igreja nós abençoamos a vida deles e agradecemos por eles estarem aqui conosco, adorando o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém, Jesus.